que levam hoje, eu falo hoje porque se você pegar pessoas da minha faixa etária, geralmente é por causa de um companheiro. Mas hoje você vê esse público mais jovem, não tem muita diferença do público masculino. Em geral é por uma questão com drogas, e aí para manter, o droga custa muito caro, ainda que um pino seja R$10, faz tempo, R$10 um pino de cocaína seja 10, uma pedra seja 5, a gente não, eu falo, é que eu entro tanto num lugar que parece que eu sou uma deles. Né? Um pino não basta, uma pedra não basta, então é um custo altíssimo. Aí a pessoa acaba indo pro crime, que começa como? Aviãozinho, né? Entregar. Pra financiar o consumo. E aí uma coisa vai puxando a outra, Quando a pessoa vê, não consegue nem sair, de tão enroscada que tá. Agora, os motivos são basicamente os mesmos. Em geral, tem uma história de infância bem complicada. Bem complicada. Coisas que, assim, a gente tem que segurar. Atendi uma menina que tava com 19 anos, comunidade terapêutica, isso foi ordem médica. E, nossa, aos 13 anos ela foi abusada pelo pai, que ela foi conhecer no Natal, que a mãe falou, a mãe também era uma dependente química, tipo Natal, foi conhecer o pai, nisso ele abusou, ficou com ela 2 meses como esposa, ela se apaixonou pelo pai, voltou grávida, soro positivo, a desgraça toda, arrebentou com o psiquismo dela, que ela quase matou a mãe, porque daí a mãe foi contra. Então, assim, são histórias muito complexas. Muito complexas. Se a pessoa não tá afim de trabalhar nisso, não tá afim de olhar para o humano, por quê? Sim. Como é a estrutura de uma prisão e como que ela afeta os detentos? A estrutura vocês veem, né? Vocês já viram, não já? Sim, então, justamente por isso a pergunta, tipo, porque eles entram lá muito ruins, né, com o psicólogo, né, tipo, muito ferrado, assim, e pela estrutura, assim, a questão da frieza, assim, né, realmente a estrutura deve piorar muito a condição, assim, só de estar presente naquele... Então, a carta que eu recebi dessa pessoa, que está no presídio em Guarulhos, ela me diz que, assim, é super lotado, eles revezam para deitar, eles deitam, tem os jargões deles, eu não vou usar todos com vocês, mas como se fosse, né, assim, um de um lado com a cabeça para os pés do outro, então realmente é uma estrutura que tá confinando o bicho, né? Desumana, né? Mas é que tá, e como a sociedade vai falar, eles merecem, né? Então acho que já devia dar paulada em todo mundo e matar. Foi que um dia eu falei pra uma pessoa lá no meu condomínio que não tava alimentando um pato. Pato, se me importa a vida de um pato, não vai me importar a vida de uma... Falei, então, pro gerente, se não é pra dar ração pros patos, mata a paulada, mata rápido, pega lá o cérebro, pá, pronto, acaba, você vai matar aos poucos, não faz sentido, né? Ficar torturando, né? Só que em relação a esse espaço físico, ao presídio você tem 2 opções, ou você se alia à questão religiosa, que foi o caso dessa que me mandou a carta, e dá um outro sentido, se espiritualiza para transcender a dor, o sofrimento, ou você começa a maquinar coisas piores. E aí, óbvio, a pessoa mata e não sente, porque não vê você. Ela não tá vendo você, ela tá vendo um branco, classe A, B. Representa. Por isso que eles falam perdeu o playboy, né? Vocês sabem do jargão, né? Quando vai soltar. Sim. Perdeu o playboy. Tipo, agora é sua vez de perder, não é a minha que eu tô perdendo desde que eu nasci, né? É muito complexo esses assuntos. Vocês percebem que é complexo? Muito. É bem complexo. E também porque, tipo, no que eu li também dessa crepópula da moça falando, ela falou que, tipo, a área que você fica, tipo, não é só o tratamento dos presos, mas também, tipo, a estrutura mesmo do lugar. Então, tipo, você não tem, por exemplo, uma sala confortante, você só tem grade, pessoas vigiando, e é sempre essa, né? Por isso que quando você se vincula a grupo religioso, você acaba tendo um certo alívio, porque tem uma mínima estrutura para isso. Tem uma capela, para o momento de um culto, de uma missa, que daí você canta, transcende.
é terapêutico, extremamente terapêutico. Acaba acontecendo isso, não tem psicólogo, mas aí tem os líderes religiosos que funcionam bastante como terapeuta, né? É um refúgio. Ainda bem que isso permite, né? O Bolsonaro não sei agora, né? O que vai acontecer. E aí sou completamente contra o Bolsonaro, porque pra mim ele é desprovido de características humanas. Então, um cara... Pena que se a gente falar para umas pessoas isso, a gente... Então, mas aí eu sempre falo, tudo é de acordo com os seus valores e visões de mundo, né? Se eu olho pro humano, eu vou valorizar essas características. Se eu estou olhando para uma ideologia elitizada, eu vou valorizar isso. Minha vida não vai piorar com o Bolsonaro, eu sei que não vai. Mas não é para isso que eu trabalho, então não consigo. E eu não sou petista. Que é outra coisa de psicólogo, né? Ficar vinculado à religião, a partido. É complicado pra gente. Eu acho difícil. Conseguir se vincular é difícil. Mas pergunta as meninas. Que daqui a pouco eu vou ter que voltar que meu filho tá lá me esperando. Tem mais algumas. Bom, a gente ia perguntar se você pensou alguma crítica sobre o sistema penitenciário, só que durante a conversa. Qual que... Então, na verdade, assim, tipo, a gente queria entender, tipo, porque você saiu desse sistema penitenciário do trabalho? Então, na verdade, não é que eu saí, eu atuo em comunidades terapêuticas como voluntária. Já atuei muito mais, mas hoje eu não tenho tanto tempo assim para isso, né? Mas já atuei bastante, já fui em São Paulo, Zona Leste da Palestra, enfim. Mas teve algum motivo que você redirecionou ou foi mais porque... A vida vai te tomando de um jeito que você fala, uau! Então, foi mais isso mesmo. E você atuou por quanto tempo? Eu ainda estou. Sim. Eu ainda estou ajudando. Já faz uns 8 anos. Ainda estou. Então, trabalhar em comunidade terapêutica é trabalhar também com essas questões jurídicas. Muito difícil uma pessoa não ter passagem nenhuma. Nossa, muito difícil. E às vezes eles precisam da gente para contar o crime que ninguém pode ouvir, inclusive o advogado. Eu já escutei histórias assim bem pesadas, do cara matar um menino novo de 20, matar um de 16, com faca, né? Deixar o corpo lá na casa dele, ele matou para pegar as pedras de crack. Aí o corpo fica cheirando, aí o pai vem, enrola no tapete, o menino foge, porque o advogado fala pra não dar flagrante. Só que a história que ele conta não é essa, né? Que foi que brigou e pra se defender matou. Ele falou, não, eu matei porque eu queria pedra. Então, também isso é comum, de procurar a gente, porque a gente tem a obrigação do sigilo. Sim. Eu tenho a obrigação de sigilo. Então, eles sabem disso. Isso é legal de ver, eles sabem o nosso papel. E aí, só que óbvio, depois que confio em você, porque eles são bem cismados. E aí você escutar aquela história, a pessoa chorar, né? E você conseguiu ouvir, ele conseguiu pôr pra fora. É também uma possibilidade de mudança, né? Porque ele quis contar, né? Pra alguém ele quis contar e não sustentou a mentira. Sustentou a mentira pra todo mundo, inclusive pro advogado pessoal, né? É poder contar pra você poder trabalhar esse assunto. E não é como se não mexesse com ele, né? O fato de que, sei lá, matou alguém como se fosse assim... Porque se não fosse importante, ele não falaria. Exato. Se não tivesse, né? Não ia falar. Você pega a pessoa com transtorno de personalidade antissocial, não sei se como um psicopata, eles não têm arrependimento. Matei, tava lá. Melhor sua mãe chorar do que eu só dei tiro, quem tira a vida é Deus. Não é essa a condição, né? Então, tem algum momento que o sigilo pode ser quebrado? Tipo, em alguma coisa específica? É o que está no código de ética do psicólogo. Eu tenho aqui, inclusive. Quando há risco iminente para a pessoa ou para uma outra pessoa. Mas assim, você vai salvaguardar o bem maior que é a vida. Agora, quebrar isso é complicado. Então, em dúvida, para que a gente tem um CRP? Liga no CRP, tá acontecendo uma situação, o que eu faço?
E aí a gente pensa em abuso sexual. Tem N situações pra gente quebrar o sigilo. Em dúvida, CRP. A gente não tá lá no CRP só pra pagar uma mensagem, uma anuidade e pronto, né? Ou pra eles fiscalizarem o nosso trabalho, que é pra isso que serve. Tá certíssimo, deve ter gente fazendo caca. Eles servem lá também pra nos acompanhar, nos orientar, né? Certo? Posso fazer mesmo uma perguntinha? Pode, Mari. Nirvana. Você gosta de Nirvana? Gosto. Gosta de rock? Tipo, quando você começou a trabalhar com isso há 8 anos, quais que eram as suas expectativas antes e como que elas se concretizaram agora? Eu aprendi muita coisa nesse universo. Eu aprendi a ser uma psicóloga clínica muito melhor do que eu sou. Me fez ser mais humana do que eu já era, porque se eu fui trabalhar com isso é porque eu já era uma pessoa generosa. Eu vou olhar pra você antes de falar de você, eu vou ver o que você tem de bonito antes de olhar o que você tem, com aspas, de estragado. Então trabalhar nesse mundo me fez ser um ser humano melhor. E aí eu recomendo. E eu ia te falar uma coisa importante pra vocês. Quando a gente vai atuar nesse universo, principalmente com o público masculino, a gente tira a nossa expressão do feminino. Eu usava bastante sandália e eu só uso sapato fechado hoje. Porque até que teve um dia eu atendendo, a pessoa não olhava assim pra debaixo da mesa, e assim, olhando de baixo. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Ai, doutora, eu tenho fetiche por pé. Já tô pensando mil coisas, já pensei transando com o seu pé, lá. Eu já escutei isso também, da pessoa falar que sonha transando comigo. Então, aí que tá, você tem que saber ouvir e acolher, né? E eu falei, sim, ok, obrigado, porque agora eu vou tomar esse cuidado, mas vamos lá, olha pros meus olhos. Pronto, eu tiro o foco, né? Então a gente, por isso que em geral a gente vai de jaleco, não usa perfume. É uma presença feminina discreta para que eles não sejam, não desviem o olhar do assunto que precisa ser tratado para o feminino. Porque também tem uma conexão do sexo, né? Geralmente dependência química, com uma questão de outras compulsões, seja por jogos, por sexo e tal. Então, o recomendado é a gente tomar cuidado. Se vocês forem visitar, eu recomendo um jaleco largão. Não muito, por exemplo, eu falaria pra você tirar o piercing, uma coisa mais desprovida de uma mensagem. Desprovida de uma mensagem. Uma coisa que represente... né? Até porque a gente tem a questão das memórias e dos afetos ligados à memória, né? Que aquele símbolo me remete ao quê? O que provoca em mim? Então a gente toma mais cuidado com o feminino. Mas você acha que isso só acontece com psicólogas mulheres ou com psicólogos homens também? Mas se você está num público masculino, obviamente a tendência com você é maior, a probabilidade. Mas, no geral, tem que ser um cuidado do psicólogo. Eu não tenho que representar uma marca, um estereótipo. É quase uma coisa de umbanda, né? A gente é cavalo, no linguajar da umbanda. Eu vou receber uma entidade preocupada com você. Sim. Eu não posso um cavalo todo enfeitado, pomposo e tal. O psicólogo é discreto, tem que ser discreto, tem que ter uma vida discreta, né? O que diz também no dia a dia dele. Então, é algo para vocês pensarem. O psicólogo fica postando foto com álcool na mão, umas coisas assim. É uma vida que é para poucos. É uma vida de discrição. Tem um livro do Caligares que eu gosto muito, que é Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu recomendo que vocês leiam. Já ouviu falar? Já. É um livro pequenininho, super legal, que ele vai dizer para quem pretende ser terapeuta o que precisa, né? Então, a descrição é uma delas. E aí, por isso. Então, homem também precisa tomar cuidado. Mas aí não tem o risco, né, de repente, situações que você se preocupa. Não que haja risco de você ser abusado sexualmente, de rape, né, de estupro. Mas você pode passar por uma situação que muito desconfortável. Seja desconfortável. Como a que eu ouvi do meu pé. Que pra mim, ok, olha com meus olhos, mas me antenou que eu tenho que tomar cuidado com o meu pé. Realmente, pé é fetiche. Vocês vão estudar as parafilias aí, psicopatas, vocês vão ver.
Ok, meninas? Sim. Ok, Então tá, muito sejam obrigada. psicólogas. Muito obrigada.